O que é que você diria para o profissional que quer mudar de profissão hoje? Que quer sair de um CLT para empreender? Vá. Não bloqueie seu sonho, não. Vá. Vá com cuidado. Mas Vá de forma planejada. Vá com apoio. Vá sabendo até o limite da onde pode ir. E se precisar dar 2 passos para trás, dá de novo. A vida direciona a gente para uns caminhos diferentes. Como a distribuição de lucro vai ser tributada, o que é que eu vou fazer? Eu vou botar minhas despesas todas para dentro da empresa. É o início do fim. Boa noite, meu povo, meus amigos e amigas, sejam bem-vindos ao 4º episódio do nosso podcast Advogar e Empreender. Hoje a semana está meio tumultuada, muita coisa acontecendo e nós hoje vamos receber, como eu sempre digo, mais um amigo, mais um cara especial, um cara extraordinário que vai falar um pouco sobre contabilidade, BPO, financeiro, como fazer, como não fazer, o que recomenda, o que não recomenda. Meu amigo Luciano Scherpak. Meu amigo, seja bem-vindo. Coisa boa lhe ter aqui no nosso podcast. Deixa eu falar um pouquinho sobre, o Luciano Scherpak, empresário, sócio administrador da AGE Consult, administrador de empresas, formado em ciência da computação com MBA em gestão empresarial, especialização em sistema de informação, atuou como controller, diretor administrativo financeiro de empresas de serviço de grande porte e indústrias. Também é meu parceiro lá no empresarial. Nós dividimos o espaço e eu gostaria de saudá-lo, amigo. Seja bem-vindo. E queria que você falasse um pouco de você, quem é Luciano. Conte aí pra gente um pouco. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, dizer que a parceria no escritório, apesar de ser recente, a gente está 6 meses, 8 meses, mais ou menos junto, mas está trazendo várias novas coisas, inclusive essa amizade que a gente acabou criando, que eu agradeço por ela também, tá certo? Mas vamos lá. Luciano, eu sou um cara que comecei no início da década de 80 a me interessar muito por informática. Na época não existia, os computadores eram bem arcaicos, não existia o Windows, não existia nada do que vocês conhecem como informática. Eu brinco que eu na faculdade eu programava perfurando cartão, isso é verdade. Lá no NPD, quando a gente chama lá na UFPE, a gente perfurava cartão, deixava a noite processando, no outro dia pegava a listagem para ver se estava. Então, eu sempre me interessei muito por informática, acabei me fazendo na minha faculdade. Com o tempo, a vida direciona a gente para uns caminhos diferentes. É verdade, verdade. E acabei migrando muito para a área financeira. Então, trabalhando ainda com informática, eu assumi um cargo na área financeira de uma empresa, até uma empresa familiar também, que meu irmão era um dos sócios. Como eu tinha aptidão com número e tinha alguma lógica, que veio do curso de informática também, sim. e acabou que eu migrei para a área financeira e fui abandonando muito a informática com programação, análise de sistema. Cheguei, inclusive, a ser funcionário público do EMOP, concursado para análise de sistema, mas não dei continuidade. Vi que minha carreira era no âmbito privado mesmo. E a gente acabou vindo para... Depois disso, você vai se especializando, vai buscando novos conhecimentos, acho que isso é essencial. Aí fui fazendo vários cursos e acabei fazendo um outro curso de contabilidade complementar. Tá, né? Eu já tinha feito de administração e migrando para financeira, contabilidade, para me especializar, já trabalhando com controladoria. E acabei virando sócio do escritório de contabilidade, que hoje é a AGE Consulta. Ele tem aquela contabilidade, folha, fiscal, que é a terceirização de todos os segmentos e de vários portes de empresa. E a gente tem também junto uma consultoria financeira e de gestão, uma consultoria e tem o BPO, que a gente chama o BPO financeiro, que é a terceirização das áreas financeiras da empresa. Entendi. Que é um segmento que a gente acha que tem uma possibilidade de crescimento bastante interessante. Ainda é um segmento as pessoas ainda têm um certo receio. Você está vendo meus números, essas coisas, mas como a contabilidade hoje também está lá, e por ele estar muito perto da contabilidade do fiscal, do setor fiscal, isso auxilia bastante. Entendi. Deixa eu te perguntar, qual a tua experiência nas grandes empresas, quando tu fala
de diretoria, de questão financeira? Como é que isso aconteceu aí? Veja, Antes da GE. na verdade, como eu te disse, eu comecei numa operadora de plano de saúde. Na verdade, tem um ponto anterior. Na verdade, eu comecei no Hospital Albert Sabin. Meu pai era um dos sócios, o sócio fundador, que foi uma escola muito grande. Comecei lá embaixo, comecei no departamento pessoal, ajudando o departamento pessoal, desenvolvendo um sistema, de fato, talvez tenha sido um dos primeiros sistemas de informatização de um hospital, da parte de controle de estoque, de farmácia, de passar material para os hospitais, controlar tudo isso, fazer o faturamento. Na época era muito ainda. Eu brinco, eu programei na tela verde. Eu não sei se vocês sabem o que é isso, mas é aquela tela preta com as letrinhas verdes. Então, a gente começou por aí, que não deixa de ser, na verdade, estava entre os 3 maiores hospitais daqui, e eu comecei de baixo, mas fui crescendo. Era uma estrutura familiar e a gente participava das decisões, e eu comecei a entender como é que funciona uma empresa a nível de diretoria, de decisões estratégicas, etc. ali. Entendi. Depois dali, feito eu falei, eu entrei fiz um concurso para o EMOP, trabalhei uma época como analista de sistemas, mas de fato é aquela história do você é feito para iniciativa privada, e meu irmão montou uma operadora de plano de saúde junto com outros sócios e me chamou para fazer, na época do bug do milênio, perto dos anos 2000, 2000. e o sistema não estava adaptado. Eu fui para a gente tentar começar a fazer essa passagem. Ao mesmo tempo, já o sócio dele, que era responsável pela área administrativa e financeira, disse: não, venha para o meu lado, que eu já tinha alguma experiência de números. Ele disse: venha para o meu lado para a gente desenvolver uma nova. Aí eu comecei a ser o diretor, fiz a parte de controladoria junto, tinha todo esse relacionamento financeiro, ficava voltado para mim. Depois saí, e quando eu saí de lá, já acho que 2005 foi, eu fui para uma indústria de pescados, que eu fui ser o controller mesmo, Entendi. que não tinha nenhum vínculo familiar nem nada. Uma experiência bem interessante. É um segmento totalmente diferente que é a indústria. Eu vinha da área de serviço pura, aprendi também muito. Inclusive, tenho até hoje os sócios são amigos pessoais. A gente acaba fazendo É várias verdade, amizades nessa verdade. vida, Sim, sim. e eles são amigos especiais. Inclusive, clientes lá do escritório hoje em dia inverteu um pouquinho, mas eu era funcionário deles, hoje eles são clientes de lá, e a gente tem uma amizade muito grande. E foi uma experiência bastante interessante. Saindo de lá, a gente eu tive uma experiência curta junto com os antigos sócios da operadora de plano de saúde, que é meu irmão e o outro sócio dele, montar um sistema específico para controle de gastos na área de saúde. Eu fiquei responsável pela área financeira e técnica, e eles ficaram com um determinado momento. E dali não seguiu. Era um produto que é extremamente inteligente, mas que não tinha quem comprasse. Eu acho que isso é o grande problema hoje de muitas empresas que começam com um sonho, que a gente pode falar mais adiante, é um produto excelente que não tem quem compre. Às Entendi. vezes você está só fora de época. Ah. Você está muito à frente do seu Muito à tempo. frente do seu tempo. E aí isso de fato complica. Entendi. E aí foi onde o meu atual sócio, Sérgio, me chamou: vem para cá, cara, vem que a gente precisa desenvolver uma área de consultoria, a gente tem demandas para isso. Vamos trabalhar essa parte de consultoria empresarial. Eu já trabalhava de alguma forma prestando esse tipo de serviço. Vou trabalhar a parte de consultoria, trabalhar a parte de gestão interna do escritório. Vamos começar. A gente se juntou, isso foi em 2009, daqui a pouco está fazendo 20 anos já. Coisa boa, cara. Deixa eu te perguntar, diante desse contexto todo de conhecimento, né? Sobre empresas, sobre gestão. Qual o erro mais comum que grandes empresas elas acabam cometendo que os pequenos empresários ou as pequenas empresas poderiam evitar, na tua opinião? As pequenas empresas, eu vou começar até um pouquinho ao contrário, a tua resposta. As pequenas empresas, elas têm comumente, elas misturam muito a vida pessoal com a vida empresarial. Isso acontece nas grandes também,
Mas as grandes, elas estão começando a ter já alguns controles de compliance, essas questões, que já começa a isolar. As pequenas não. E isso eu acho que é o grande problema, talvez. Eu brinco, eu não tenho nada contra empresa familiar, adoro empresa familiar, acho que se você confia, a gente já conversou sobre Sim, isso sim, algumas sim. vezes, você confia, isso já é um grande passo, mas a gente tem que saber separar muito bem pessoa física da pessoa jurídica. E essa separação, quer seja questão financeira, quer seja faturamento não é lucro, quer seja o relacionamento que acontece, relacionamento entre a família dentro de casa e a família lá. Ou seja, eu brinco que no escritório, às vezes, você tem um poder acima do seu companheiro, sua companheira, ou seu filho, e em casa não é Em assim. casa. E aí, se você leva isso para casa, ou traz de casa para cá, vamos lá, a falta de hierarquia na empresa, isso gera problema. E, veja, os funcionários eles identificam isso muito fácil. E se usam disso alguma vez. Isso é uma fragilidade grande. Então Entendi. você tem que saber separar. Obviamente, eu estou falando isso no lado pessoal, mas tem um lado financeiro. E aí entra mais na minha área. Nesta área é essencial. Se você não separar, e aí hoje as grandes empresas conseguem. Eu estava até, recebi um texto hoje que estava lendo com essa nova ordenação tributária do sistema brasileiro. Muita gente já tinha até falado comigo, eu recebi um texto já reforçando, mas como a distribuição de lucro vai ser tributada, o que é que eu vou fazer? Eu vou botar minhas despesas todas para dentro da Da empresa. empresa. É Eu o vi início vários do fim. colegas. É o início do fim. Ouvi vários colegas comentando sobre isso É e o início do também fim. comungo dessa sua ideia, é o É, início do fim. é o início do fim da empresa. Não é? Porque você vai começar a misturar, a Receita não vai aceitar, A confusão obviamente. patrimonial Pronto. Então, declarada, né? exatamente. Você vai declarar confusão. E aí, acima disso, você vai ter certamente problemas de todo tipo. Entendi. Então, essa separação PJ-PF, a gente brinca, eu acho que é o ponto nevrálgico desse assunto, de você ter ganho. Obviamente, a grande empresa faz e a pequena tem que fazer a gestão do caixa. Hoje em dia, o dinheiro está custando muito caro. Muito caro. E eu tenho conversado muito com o pessoal do mercado e a gente tem falado muito que, de fato, a crise tem uma crise instalada, tá? Ela só não está tão transparente. E os próximos 6 meses desse ano e o primeiro semestre do ano que vem tem o norte está bem obscuro, porque você tem uma taxa de juros permanentemente alta, inibe o No investimento investimento. e quem toma investimento não consegue pagar. Entendi. Então você tem também, então gestão de caixa, hoje eu acho que assim, se você perguntar o que é que a pequena empresa precisa fazer, o que é que a grande empresa precisa fazer, é ter a gestão de caixa muito, a lupa tem que ser daquelas bem grandes. Ô, Luciano, para quem está começando, para quem é pequeno, qual o remédio para isso? Como é que o pequeno empresário poderia começar a ter esse controle de caixa, uma Veja, planilha? Como é que você veja, a primeira coisa, vê isso? feito eu estava lhe dizendo, a primeira coisa tem que separar. Como é que eu separo? Veja, eu determino um salário que a empresa possa pagar, que a gente chama Prolabore, ou você pode fazer via Prolabore ou distribuição de lucro, planejamento tributário, legal, sem problema, mas você determinar um determinado valor, que é esse valor. Você só vai tirar o lucro se ele efetivamente tiver. Então, o que é que acontece muita gente hoje? Esse é o primeiro ponto. Faturei, estou precisando de dinheiro em casa, tira aqui, bota aqui. Na hora que você faz isso, acabou. De fato, você vai. Sua galinha dos ovos de ouro vai morrer. Se ela vai. Ela se tinha a possibilidade de se tornar, ela não vai se tornar. Tá? Outra coisa é, de fato, controlar. Tem uma frase que não é minha, mas que eu gosto muito de usar. Custo é igual a unha. Tem que estar cortando todo dia. Veja, tem que cortar todo dia. Se você não cortar o custo, ele vai crescer. E você não consegue crescer o seu resultado na mesma proporção. Entendi. Então, o controle efetivamente se faz via um sistema. Hoje você tem uma série de sistemas, inclusive
sistemas online gratuitos que você faz como se fosse uma planilhinha, onde você consegue o apoio do seu, e aí eu estou já vendendo meu peixe, o apoio do seu escritório de contabilidade é essencial para isso, porque de fato a questão de lucro, isso aí é uma coisa que muitas vezes não para quem vem da área do empreendedorismo, normalmente ele está mais focado para a área externa, no máximo para a produção. O financeiro sempre é relevado, segundo plano. Então, normalmente você deixa para lá. Então, isso é uma questão que o apoio do teu parceiro do contábil, como a gente já falou, o BPO financeiro que te gera um fluxo de caixa, que te gera um acompanhamento diário de resultado, que gera projeção do que vem para frente. Você Obviamente, começar a enxergar os números de você, uma você forma tem mais essa gestão de. transparente, né? Eu vejo muito assim. Eu gosto muito da competência, mas acho que o caixa nesse momento é mais essencial que qualquer outra coisa. Entendi. Beleza. Me diz uma coisa, como é que nasce a AGE Consult? Veja, a GE é uma empresa que está no mercado, acho que tem uns 20, quase 30 anos já. Meu sócio ele era só, ele nasceu, como ele mesmo diz, fazendo folha de pagamento na mão na época. Ele é contador formado, ele tem uma experiência de contabilidade, montou o escritório, começou pequeno, foi fazendo uma carteirinha aqui de indicação. E até hoje, por incrível que pareça, os escritórios de contabilidades, a maioria, exceto esses big que são vinculados só à tecnologia, a maioria é por indicação. Então, eu conheço, te indico, tu é meu contador, vai rodando, 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 e a carteira se cria assim. E foi criando a carteira de pequenas e médias empresas. Eventualmente, a gente participa de uma grande empresa terceirizando mão de obra local, dando um apoio só técnico, Entendi. né? O processamento é local. E a tecnologia veio muito para ajudar. Hoje, antigamente, Era tudo na mão, né? bookkeepers, É, literalmente, era você lançar. Hoje você já tem uma série de tecnologias que lhe ajudam a processar, importar e fazer. E ele sempre teve esse perfil de fazer a prestação de serviço de acompanhamento. E foi onde ele me chamou e daí a gente partiu para um desenvolvimento. É uma empresa hoje que a gente considera de um porte médio, tá? Em torno de 300 clientes rodando todo mês. Alguns de consultoria, algumas empresas que eu vou brincar aqui, o PJ, e alguns clientes de grande porte que a gente, de alguma forma, ou faz a contabilidade ou terceiriza a mão de obra para lá para dentro. entendi. Essa foi tua primeira experiência com empreender pessoal ou já Não, tivesse eu tive alguma? uma pequena, feito eu disse, no desenvolvimento de um software para a área de Tá, saúde que entendi. a gente tinha, mas de empreendimento pessoal não. Agora, como eu vim muito na família empreendedora, de novo, voltando aí à memória do meu pai, ele fundou o Hospital Albert Sabin aqui em 1974, que não tinha nenhum hospital particular, exceto o português, que era vinculado às irmãs, com uma tecnologia para a época totalmente diferente. O slogan era onde nada lhe falta, nem a você, nem ao seu médico. Quer dizer, assistir ao médico, que era também um cliente. E mudou o formato de existência da saúde, que virou o segundo polo. Meu irmão também foi empreendedor na área de saúde e acabou que eu vim sempre acompanhando ele, sempre na, no ponto estratégico. Então, eu nunca tive um empreendimento meu pessoal, eu tive até um curso, até tenho esquecido agora, mas que na verdade é um curso de informática para crianças. Era uma franquia da Future Kids. Na verdade, quem tocava era minha irmã e minha esposa. Elas que tocavam e a gente dava só o apoio. Entendi. Mas assim, era em meu nome até, então eu tive, mas na verdade a operação era muito delas. Acabou que foi uma época que eu estava dentro já da operação dia a dia de executivo e não dava para acompanhar tanto. Entendi, entendi. Me diz uma coisa, quando você fala de BPO financeiro e de outsourcing, é, por que terceirizar? Eu vou, fa- eu vou fazer uma análise crítica aqui do empresário. Tá, mas por que eu vou terceirizar meu contas a pagar, minha contas a receber para um terceiro? Por qual razão? Qual é o ponto positivo de um BPO? E o que é o BPO, para quem não sabe compreender? Começar, vamos lá. A principal razão, eu vou voltar na questão da unha de custo.
você com um custo menor, ter gente mais capacitada para te ajudar nas decisões. Então, você não precisa ter um gerente administrativo financeiro que tenha uma capacidade na tua empresa, porque eu tenho ele aqui que ele pode atender 10, 8, 10, 12 empresas. Entendi. Então, você compartilha a tecnologia, o conhecimento. E, de novo, a área financeira ela sempre foi área meio. Exceto para quem é empresa financeira, ela é área meio. E você normalmente não investe tanto. Ela é minha área fim. Eu tenho que investir nisso. Eu tenho que investir em um software que te atenda, eu tenho que investir em gente que consiga fazer com que as informações cheguem a você do ponto. Isso é um ponto. O outro ponto é você ter a informação e ter quem lhe provoque a analisar a informação. Muitas vezes o dono da pequena empresa, uma média, pequena média empresa, ele não quer ver número. Pois é. Esse número ele não quer ver. Ele quer saber quanto é que tem na conta, dá para pagar minhas contas e Quanto acabou. é que Mas faturou, quanto é que lucrou, só mas que ele não sabe nem o que é custo fixo, então, variável. se você não ajudar ele a entender, ele na hora que ele chegar num outro patamar, e a gente aposta sempre que as empresas queiram crescer, ele vai ter um problema. Porque ele vai ficar refém de alguém, se ele tiver, ou ele vai ficar sem a informação necessária para fazer isso aí. Ou ele vai perder o foco dele em produção, vendas e ter que olhar para isso aí para dentro. Então, esse é a grande virtude de você terceirizar uma mão de obra, é você poder compartilhar esses serviços todos sem ter o grande custo disso aí. Tá? O BPO, qual é o procedimento básico assim, do BPO? É trabalhar no contas a pagar, no contas a receber e fluxo de caixa. Entendi. Certo? Operando banco, tá certo? Hoje é tudo banco. O que é que eu digo operando no banco? Por exemplo, todas as contas elas são direcionadas para o BPO, ele imputa tudo no banco, a autorização é do cliente, a gente não faz a autorização, Entendi. tá certo? O que a gente faz é acompanhar junto ao cliente, olha, hoje, pelo teu fluxo, tem que entrar tanto, se não entrar, você não vai ter como pagar. Isso a gente tem que fazer. Ou, veja, esse mês foi um mês muito bom de caixa, vamos juntar com a contabilidade, que também pode fazer em conjunto ou separado, e vamos ver que você pode ter um extra a mais. Por quê? Porque aqui a previsão para os próximos 3 meses. Saldo positivo, né? A previsão para os 3 meses está legal, você teve uma venda. Então, você fazer essas análises e você levar essas análises para discutir. Não é fácil você discutir com os clientes, porque, de fato, muitos não gostam de ver número. Tá? Às vezes, eu participo de algumas dessas reuniões, aí a gente começa a falar assim, não, mas me diga uma coisa, eu tenho dinheiro. Mas não é só isso. Onde é que está o seu maior custo? Por que é que a gente não consegue... Assim, essa consultoria de te ajudar nem sempre é fácil pelo cliente. Às vezes ele não quer ouvir, né? A gente sabe que isso é muito comum. As pessoas não querem ouvir. E eu até uma dúvida minha, se o BPO financeiro, ele proporciona ou pode proporcionar ao empresário tempo para ele pensar em venda, em estratégia. Sim, na hora que ele tem... É isso que eu digo. Se ele tem uma estrutura por detrás, com capacidade... Quer dizer, não é só uma pessoa lá que está só botando os números sem conseguir analisar, Tem sem ver. análise, né? Ele vai ter mais tempo para ficar na parte principal dele, do negócio dele. Entendi. Mas isso também só vai funcionar na sua plenitude se ele se dispor a ver isso também para poder ele crescer. Porque às vezes é isso que eu estou dizendo. E aí empreendedor, ele normalmente trata. Aí a gente fala muito família e a gente já falou algumas vezes, ele trata a empresa como um filho. E você dizer que teu filho está fazendo coisa errada, É difícil. ou você precisar corrigir a rota do teu filho, É difícil. e na empresa não é muito diferente. Você tem BPO, existe algum nível de complexidade? Se trata de uma microempresa, de empresa familiar, você encontra alguma resistência Não, veja, em algum conjunto como esse? Não? não especificamente aí. A resistência é muito do perfil do empreendedor. Do cliente, né? No caso Entendi. do cliente. Porque, veja, é aquela história. Tem gente que gosta de número.
de outras áreas, mas gosta. Esse ele vai ter uma receptividade melhor em discutir número. Tem aquele que não quer. E aí você tem que ter uma... E aí entra muito um papel mais meu do que da operação de BPO em si, que é direcionar um pouquinho. Veja, a gente não vai conduzir por aqui só por número, a gente vai ter que conduzir por estratégia. Pô, o que é que tu vai fazer para melhorar? E aí, aonde, esse número aqui, aí você consegue botar o número na conversa. Se você for para um número cru, eu já vi muito caso de clientes, não, veja, não me interessa não, porque você vai trazer os números que eu já conheço. Ele nem vê os números, mas já conheço. Acontece. E acontece, tem gente que não tem perfil e não adianta também, né? A gente não pode abraçar todos. Tem gente que tem perfil. Nessa questão do BPO financeiro, vocês chegam a fazer auditorias, M&As, cisão, fusão? Como é que Veja, funciona aí isso? não no BPO, a gente faz na consultoria Tá, normal. são coisas separadas, né? BPO é como um setor específico lá em que ele faz a operação. Tá. Tá? Obviamente está vinculado a gente da diretoria e a gente acompanha eles com o cliente, faz as visitas regulares também. Eventualmente se tem alguma dificuldade com o gestor, de uma empresa até um pouco maior, de um porte maior, então a gente vai para as reuniões, acompanha. Mas essa parte, toda essa outra parte é de consultoria, que a gente chama, consultoria financeira, consultoria. A gente tem muito acompanhamento familiar, de empresas familiares, né, que você vê, ajuda a ter essa lógica de tentar separar a empresa, tentar mostrar os números, proporcionar ser um ponto de convergência e divergência entre os Os familiares familiares, do, os do que é envolvidos, né? envolvido. Porque muitas vezes, veja, a gente falou no início, a pessoa e o seu cônjuge, agora falando dois sócios totalmente distintos, de famílias distintas, amigos de faculdade que abriram um negócio, o negócio cresceu, se deu muito bem. Só que já tem família, já tem filho, os filhos já estão grandes, um tem um interesse atual, eu quero aproveitar a minha vida, o outro não, precisa trabalhar. Então, você fazer esse meio campo, eu adoro, eu gosto. É sacrificante às vezes, mas na profissão da gente, mas eu gosto de ter esse embate e de trazer, tentar fazer, dar uma certa unidade, que não é possível a unidade, mas uma certa unidade para a gestão da empresa. Veja, eu brinco muito que nessa hora eu me preocupo com duas coisas: gerir a empresa, fazer com que a empresa tenha vida, sobrevida e passe a se perpetuar. E eu brinco assim, vou falar assim, um pouco grosseiro, mas o bolso do sócio. Que é, no final das contas, o que importa. Você é empresário, você tem que você tem que estar preocupado com isso O também. lucro, né? A origem, exatamente. É o destino do dinheiro final. a origem histórica de ser empresário é aquele que visa o lucro e Isso. é em cima disso que... Não é isso que eu estou dizendo, não tem nada de errado, não. Ele tem que ter o dinheiro dele, ele está investindo para isso. E me diz uma coisa, o que se busca quando acontece aí uma fusão, uma cisão? A gente, na parte jurídica que faz planejamento empresarial ou planejamento sucessório, a gente identifica um pouco isso de inconsistência. Um filho tem uma semelhança com o pai, o outro filho já não tem mais interesse, mas tem que participar e tal. Mas o que é que se analisa do ponto de vista empresarial quando você vai para uma auditoria como essa? O que é que vocês vislumbram ou objetivam numa cisão, numa fusão, num planejamento como esse? Veja, vamos lá, são duas coisas que é essencial. Uma é o próprio número. Então, quando você faz uma fusão, uma cisão, você tem que ter, de fato, os números condizentes com a realidade. Consolidados. Não só consolidados, mas condizentes mesmo com a Entendi. realidade. Às vezes, os números vêm e você vê claramente que são maquiados. Então, às vezes até, vamos lá, fusão, aquisição também. Então, você vê assim, os caras, não, porque minha empresa é muito boa. Eu vendo bem Mas- demais, pego o aí relatório quando, do sistema. aí quando vê, a primeira coisa que a gente normalmente pede a contabilidade já não é. Não, mas veja, na contabilidade tem umas coisas aqui que não são real, tem a despesa aqui que é minha. Veja, então vamos expurgar, vamos criar o fato real. Isso é uma coisa em relação a números. Entendi. E a outra é que você falou, afinidade. Tem um termo que você sabe mais que eu, que é
afinidade de sócios, principalmente em fusões. Ele é latim, eu não vou me atrever a falar, não. Aí fica com você. Affectos societários, né? Pronto, eu vou deixar o latim aqui para o ilustre advogado que está ao meu lado. Mas isso serve tanto para a família, que você está dizendo, às vezes você tem um herdeiro que tem mais afinidade com o negócio e o outro não, o herdeiro do outro sócio não. E isso é um trabalho bem desgastante, mas inteligente, tem que ser feito. Muita gente opta, por exemplo, para dar eu vou usar um termo, uma mesada, e ele não entrar na empresa, que é mais barato do que ele botar ele para dentro da Vai empresa. trazer menos prejuízo. Isso. Do ponto de vista relacional, Isso. financeiro. E efetivamente se criar um conselho familiar em que começar, que ele se desenvolva e mostre interesse, pode ser que até ele não tenha sido despertado, em algum momento possa vir para dentro de novo, ninguém pode bloquear isso, mas dentro desse conselho, eu tenho até um dos meus clientes que eu tenho atendido, a gente começou a trazer os filhos e os sócios, não, mas eles nunca tiveram interesse. Alguns deles mostraram uma capacidade imensa, que nem os próprios pais sabiam. Quando participaram da reunião, discutindo número, discutindo estratégia, você olha assim, você achava que ele não sabia, que ele não queria. Às vezes é oportunidade também. Então, e às vezes não, às vezes o cara não quer estar nada, não quer nada com aquilo mesmo, não quer nem participar do conselho. Eu quero, eventualmente, que meu pai esteja bem, tá bom para mim. Quando você fala de conselho, assim, a gente que lida com empresas de capital aberto, SA, a gente vê um conselho que é aquela mesa gigante, né? Mas como é que se comporta quando o conselho é familiar? Veja, é diferente. Eu chamo conselho e até uso por similaridade um SA, mas às vezes os embates são mais pesados porque trazem o ranço familiar, o ranço societário, o ranço de mulher, marido, de filho. Foi aquilo que eu disse. E aí o desafio vamos separar a pessoa física da pessoa jurídica. Se o problema de casa tem que ficar lá, se o problema daqui tem que ficar aqui. Nem leve o daqui para lá, nem trago lá. Não é fácil. Não é fácil, porque acaba que você se indispõe por algum motivo e você quer levar isso. Então, esse aí, quando eu digo um conselho, é você manter a neutralidade. Primeira coisa importante é você manter a neutralidade. Eu brinco, de novo, eu como, vamos lá, um conselheiro externo, usando a similaridade de novo para SA, eu tenho que ser suficientemente, como é que chama? Independente para falar. Por outro lado, eu não posso deixar de tentar agregar todos, porque essa é a função. Porque se você só várias reuniões que eu participei no início, principalmente quando você começa, é só embate. Você não gera produto, não gera riqueza para o negócio e tentar trazer o tempo todo. Vamos pensar na empresa e vamos pensar no resultado. Eu vou até aproveitar, que pode até ser meio que redundante a pergunta, mas como é que separa as emoções à mesa de jantar do CNPJ? Porque quem lida com sociedade, você tem interesses múltiplos muitas vezes, dois sócios. A gente que faz consultoria entende da minúcia disso, porque hoje você tem sócios irmãos, pai e filho, você tem grandes amigos, você tem pessoas que nem se E a conhecem. geração depois. O grande problema aí, assim, a afinidade existe na primeira geração, a segunda nem tanto. Nem tanto, né? Se for, por exemplo, não, eu sou sozinho, meus filhos têm, mas tem o travesseiro do meu filho, que nunca, que nunca veio, já adulto, que nunca participou das decisões, mas só que influencia. Essa separação, se eu disser, ela não existe 100%. Não existe. O que tem é que tá na cabeça, velho. Se a gente entender que, e aí é isso que eu tento toda vez falar, veja, se eu entender que eu não vou levar para lá os problemas daqui, e entender que eu não vou trazer da mesa o problema da mesa para a empresa, eu consigo minimizar esse problema. Resolver você não vai. Não vai. Até porque, veja, a fonte de renda, em muitos casos, é única. Então, um pode dizer, mas vamos dar uma diminuída nos gastos pessoais para poder investir aqui.
E por outro lado, não quero não. Eu prefiro manter o tamanho. Isso é uma discussão eterna. Eu preciso crescer? Eu quero. Tem muita gente que diz, eu não quero crescer. Eu vou ficar aqui, tendo minha vida aqui, etc. Então, é um direito também. É uma forma de pensar. E esses embates acontecem. Então, o que minha sugestão é, veja, saiu da porta da empresa. Deixa lá. O problema deixa lá. Se for uma coisa, não é que você vai chegar em casa, você não pode falar. Por exemplo, minha esposa não trabalha comigo, não tem nenhum vínculo com o meu trabalho. Muitas vezes eu chego em casa e vou conversar com ela, coisas que aconteceram, mas não é que isso não possa acontecer, mesmo com o sócio. O que não pode é você levar o problema. Veja, nem de Não um lado, trata nem na nem empresa e também não nem. consegue tratar em E casa. tem o outro ponto é quando você não trata o problema. Nem lá, nem cá. E aí piorou. Ó, missão, né? Aí esse é pior, para mim é pior do que levar e trazer, é não tratar. Esse é omitir. Às vezes até para identificar qual o problema ou qual a origem dele e as consequências é Isso para difícil, quem né? trabalha nisso, como você, eu sei que também trabalha com isso, eu acho que isso aí é uma ciência empírica, mas que você acaba descobrindo na conversa, e às vezes você senta com um, depois senta com o outro, você não pode estar só reunido em conjunto. A gente hoje é mais fácil, troca uma mensagem direta, aí você sente que tem Uma dá, ruga, dá, dá um direcionamento da onde está acontecendo, e aí sim, aí você senta na mesa e bota pratos limpos. Ô, Luciano, qual a hora ou qual o momento adequado para se pensar ou começar a planejar uma sucessão, na tua opinião? Vamos lá. Vamos Porque falar de muitas vezes sucessão. acontece com a gente assim. Ah, o sócio majoritário morreu. Pronto, a sucessão começa ali. Ninguém se Não, preparou. Apesar de que o brasileiro, ele não. Ele tem a tendência de não se programar, não se planejar a longo prazo, né? mas, Diferentemente de outros lugares. então eu vou separar aí, de novo, separar esse questionamento em sucessão patrimonial e sucessão empresarial. Eu brinco que a sucessão patrimonial deve começar no primeiro dia do nascido do filho. Se você puder já desde o início começar educar seu filho para a sua sucessão, principalmente pessoal que tem um patrimônio maior. Veja, eu aconselho a começar o mais cedo possível, tá certo? Com uma vertente tanto de sucessão, de botar empresa, que pode ser empresa, pode ser previdência, pode ter uma série de maneiras de botar, quanto a questão de educação. A educação, eu sinto falta muito da educação financeira em todos as etapas da vida da gente, nem em colégio, nem em faculdade, exceto eventualmente uma faculdade de administração que você tem um foco nisso. A maioria, eu brinco que eu tenho uma família que vem muito da área de saúde e a maioria nunca teve nenhum tipo de relacionamento com Educação financeira. educação financeira. Nada. Isso, quem gosta vai, quem não gosta fica ali. É porque até para empreender hoje, Você tem, você tem que entender um pouco, né? lógico. Mas você que está muitas vezes na ponta da lança ali, é o cara que está segurando o cavalo, você não está preocupado em número. Você É, quer você vender, quer você vender, quer vender produzir, ou melhor, você produzir, dependendo da produzir, sua. captar cliente, reter Exato. cliente. Você Mas fica naquela de não. então, sucessão patrimonial, para minha cabeça, começa o quanto antes. Tem algumas pessoas que dizem, não, mas aí você pode estar jogando na mão um patrimônio na mão de uma criança, assim, ou de um adolescente, e você não sabe o que é que vai acontecer no futuro. E aí existe uma série de mecanismos de proteção para isso. Mas comece, tanto educando quanto a questão de sucessão mesmo. E sucessão empresarial, assim, aí tem que ter um cuidado maior, eu acho, em relação a isso, o time do negócio. Por quê? Você pode estar fazendo sucessão para alguém que não queira. Então você tem que ter o cuidado, e é aquela história, tem uns que têm mais afinidade, tem outros que não têm. Então você tem que fazer a sucessão de gestão de uma forma um pouco mais lenta, se for possível, óbvio, se não ocorrer num evento necessário. Extraordinário. E aí entra a questão assim, em algum momento você já está com os filhos educados, alguns deles já fazendo suas faculdades, se você identifica de fato alguém, traga também apoio externo,
vá detrás de um consultor, de um advogado, especialista também, e que ele possa lhe ajudar a montar a estrutura, sem prejudicar os outros, sem deixar ranço, para não criar uma intriga, usando o termo nordestino, entre os meninos. Entre os meninos. Então, esse outro não tem um tempo certo. Tem um tempo que você precisa fazer, que é aquele momento que você vê que os meninos já estão em uma determinada idade, que já têm uma certa experiência de vida. Eu, pelo menos, ou alguns já começam desde cedo de empresa, porque eles gostam e você já tem de alguma forma. Agora, contrate alguém sério que possa ajudar na formatação, tanto jurídica quanto empresarial dessa pessoa. Porque muitas vezes ele vai para lá porque era do pai, gosta, é bom, mas o cara não estudou o suficiente, não teve experiência fora, que é extremamente importante, não teve chance de fazer uma pós-graduação, um estudo maior e que pudesse ajudar. E a gente sabe que o mundo hoje é muito mais rápido do que era um tempo atrás. Então, numa virada dessa, acaba sofrendo. Então, eu acho que, de novo, focar no estudo, focar na questão da pessoa de fora ter aptidão e deixar os outros um pouco mais à vontade, deixando eles, participando eles ou eles indicando um profissional externo, que também pode acontecer, isso também acontece. Às vezes, esses que não estão dentro, eles preferem indicar um profissional externo que possa representar eles. Isso também é legal. E é bem feito. Entendi. Aí tem mecanismos vários Sim, tem vários, é, né? As pessoas muitas vezes não conhecem, inclusive, esses recursos, né? tem. Hoje você tem uma série de formatos que você pode fazer muito bem feito, sem criar tantos transtornos. Obviamente, você dizer que vai ter um problema, vai. E que você também, aí brinco que é um papel muito da gente, não deixe pro governo comer tudinho que você fez. Pois é, pois é. A gente, Tem inclusive, que trabalhar muito recentemente nisso. chegou um caso desse tipo, cara. A falta do planejamento de sucessão familiar deixou uma indústria se perder. Perde E mesmo. ninguém se interessou, só se interessou quando a coisa já estava Caótica. caótica. Caótica, literalmente, e aí você já não vê tantas possibilidades De de salvação. sucesso, de salvação. Luciano, o planejamento estratégico, como é que eu posso, antes dessa questão da Tudo sucessão certo. familiar, como é que eu posso desenhar um planejamento estratégico para sobreviver a essas crises, como você há pouco falou, né? A gente tem aí um período eleitoral, tem um período de festas, né? A gente está agora começando a Copa do Mundo, São tem São João, João, tem eleição, eleição, carnaval, Carnaval, pois que já é. virou o ano e já A passou gente 6 tem meses. aí uns meses meio Veja, eu nebulosos, tô né? jogando um ano para frente de tempestade grande. Como é que eu crio um planejamento estratégico para sobreviver, suficiente para sobreviver a essas Aí crises? eu gostei, a palavra é essa, é suficiente. Você vai ter que estar se adequando a todo momento. Veja. De novo, eu vou voltar para a primeira conversa que a gente falou: caixa. Preserve seu caixa. Veja, infelizmente, isso faça investimento necessário e tenta acertar o máximo possível nele. Só o necessário, tenta acertar o máximo possível. Isso vai contra. Isso é uma facada no coração da gente, né? Porque eu acho que o Brasil não merecia isso, mas eu estava vendo essa semana e tem um Tesouro Selic, uma aplicação garantida pelo governo, que é o Tesouro No Direto, Tesouro Direto. que estava para 2000. Eu posso errar um pouquinho o número, mas para 2040, com IPCA, que é a inflação, mais 8. Veja, isso não é o maior juro mundial, mas é o segundo maior juro mundial, garantido pelo governo. Ou seja, deixa o dinheiro parado, eu posso ganhar mais aqui. Mas eu tenho uma chance grande de ganhar muito dinheiro, óbvio. Veja, mas olhe para o caixa. Não deixe de focar no seu caixa. Ele hoje, eu brinco assim, é o rei caixa. Então, a primeira coisa do planejamento de estratégia é você fazer ele pensando no caixa. Veja, aí entra. Se planeje, se você tem, e aí a gente sabe que tem, por exemplo, distribuições de lucro acima de 50 mil, que tem retenção,
não estou nem falando dos 600 anos, se planeje para não fazer isso, porque você vai estar perdendo os 12 meses de rendimento em cima desse valor. Você tem como se planejar. Então, existem estratégias para isso. E outra, em relação ao planejamento, ele tem que estar sendo acompanhado e ajustado diariamente. Antigamente, não, planejamento a longo prazo. Agora não dá. Então, eu brinco muito que a gente trabalha, quem trabalha um pouquinho com número, com orçamento. Você fez seu orçamento no final do ano passado para durar um ano, mas faça o acompanhamento e o ajuste de rota. A turma usa o termo em inglês forecast. Vamos fazendo seu forecast, vai ajustando todo mês. Veja, se for faltar, se for apertar, ou se está maior, tem que tirar de algum canto. Então, não é que abra mão das suas forças, dos seus conhecer suas fraquezas para você poder trabalhar melhor elas, mas hoje trabalhe muito com caixa e trabalhe muito com redução de custo naquilo que for possível. Me diz uma coisa, quando a gente fala de caixa, eu fico me projetando para o microempreendedor, para o cara que está começando, aquele cara está saindo, por exemplo, um CLT da vida. O que é que o cara vai fazer com isso? Como é que a gente pode dizer a ele assim, ó, empreenda, mas a primeira coisa que você tem que se preocupar é o quê? É o quê? Veja, quem está começando é muito difícil. Ele vai ter que ter dinheiro, dificilmente você tem dinheiro próprio. Se você tiver dinheiro próprio, você tem que ter o limite do gasto. Essa semana eu usei uma frase até interessante. Você tem que aprender. Eu gosto de começar sabendo por onde eu vou parar. Quando eu vou parar. Então, por exemplo, eu tenho aqui, falar aqui, eu tenho 100 mil reais para começar a empreender. Beleza. Quando eu chegar em 70, se não der resultado, eu tenho que parar. Eu tenho que parar. Eu não tenho que insistir de chegar no 100, porque o 100 já virou 120, já virou 150, eu já tenho que ir no banco. Isso, bola de neve. Então, pequeno empreendedor, veja quanto você tem de disponibilidade, tire um pedaço de sobrevivência, tá certo? E limite-se a saber parar. Se não bateu ali, não insista, procura outra coisa. Porque sempre vem ideias mirabolantes, principalmente o empreendedor nato, de não, eu vou salvar meu negócio, agora eu vou fazer isso que vai salvar meu negócio. É uma inquietude, eu falo. Mas, veja, sem dinheiro em caixa hoje você não faz. Teve épocas da gente que a gente viveu que a taxa de juros era 3%, 5%. Então você conseguia ir no banco e dar sobrevida a isso. Hoje, você pagar 15%, que não pega no banco, hoje é mais, 20% no ano, você perde seu capital em 2 anos, 3 anos. Eu lembro uma época em que os juros estavam altos e caíram. Eu fui, inclusive, um dos que fez um requerimento junto à Caixa Econômica para revisão dos juros de contrato ativo. Isso. Sair de 12% para 7%, Pronto. porque o juros estava menor. Mas veja. E hoje é impossível, do ponto de vista, inclusive político, você ter um benefício como esse, né? Não, Você acha que hoje, para quem está começando a empreender, o dinheiro de banco é muito caro? É muito caro. E aí entra um risco, que é o dinheiro de amigos e familiares. Você tem um medo. Quando um conhecido meu disse, vou abrir um negócio, mas eu vou pegar dinheiro com meu irmão, vou pegar meu dinheiro. Eu disse, você vai brigar com muita gente. E eu estava fora do escritório, estava inclusive na academia conversando com isso. Eu disse, você vai ter uma briga familiar grande, porque veja, você já sabe que se você não. Você tem capacidade de pagar o que você pegou. Não, mas o meu negócio vai dar certo. Eu também espero. Mas veja, você vai brigar. Porque é tendência. Então, hoje, de fato, eu tenho visto muito, e até dentro da questão contábil, e a gente faz essa parte paralegal, né, que a gente chama, a gente tem visto muito mais distratos que novas aberturas de empresa. Isso é um índice. Isso é um índice muito ruim. É por isso que eu digo assim, a expectativa é, mas está quase pleno emprego. Depende da estatística que você leva, né? Pleno emprego, que você expurga todo mundo que recebe benefício social, não é pleno emprego, né? Aí a conta não fecha, né? Não fecha. Aí você... É importante dizer, empreender é muito bom. Você realizar seu sonho de empreender é uma coisa fenomenal. Dando certo é ótimo.
Mas você tem que pensar que pode não dar Que certo. pode não dar certo. E aí é isso que eu disse. Você tem que ter um limite do seu gasto. Você tem que saber até onde você vai. E até onde você vai, não tentar insistir pós algumas coisas. Saber desistir. Ou adiar. Melhor, saber adiar, né? Saber adiar. Porque o custo do dinheiro está muito caro. Você diz, o banco hoje, veja, primeiro, o banco ele só empresta para quem já tem dinheiro. Ele para emprestar para uma pessoa que tem uma quantidade menor de recurso, ele vai botar ou uma taxa de juros muito alta, ou ele vai negar. Negar. Se você, quem já está sujo no mercado não pega mais dinheiro Não em banco. pega, não É pega. o negócio dele, ele não quer subir, ele não quer assumir esse risco. Entendi. Ô, Luciano, qual o indicador que o empresário não pode deixar de ver antes de dormir? Todo dia, Todo dia. saldo da conta atual, saldo da conta futura. Eu tô batendo na mesma tecla, mas é porque Não, é é, importante, inclusive, quando a gente, quando a gente viu? fala fluxo de caixa futura, é isso. Até A onde gente eu no tenho dinheiro para viver. bastidor, a gente no bastidor, antes da nossa gravação, nós estávamos conversando um pouco sobre isso. O grande desafio do empresário hoje é número, É número é valores, é crise. Você tem visto indústrias grandes. grandes com problemas financeiros. Aí tem um caso agora da Raizen, que Pois é, o Pão de Açúcar, veja, a gente está falando de grandes empresas que balançaram o mercado assustadoramente. O mês de fevereiro e março, inclusive, foi caótico para investidor que investe fora de CDB puro. Por quê? Todos tiveram rentabilidade negativa, que os gerentes de banco tudo ficaram aperreados também. Mas é isso. Veja, seu saldo, você não. Eu brinco o seguinte: eu não acordo sem saber meu saldo e eu não vou dormir sem saber meu saldo futuro. o que tem para Entre pagar e receber, o que é que eu tenho? para pagar e receber. Então, eu consigo sobreviver até quando? Então, eu tenho um sono tranquilo se eu souber que eu posso. Eu tenho minhas contas para pagar, eu tenho a receber, contando que tem eventual inadimplência que tem aumentado muito. É um outro indicador que tem que ser visto mais ativamente agora, é a inadimplência. Veja, o mercado está se tornando inadimplente, de uma forma geral. Então, é uma preocupação que a gente tem que ver também. Isso, de fato, acho que é o grande. Qual é o indicador? Não é um indicador puramente, não é um número, a gente Mas chama já é um é um indício dado. de que É um dado. Eu consigo dormir sem dever. E até quando eu vou isso? Não é porque dever a um banco, se você já está na dívida e aqui você está pagando, tá legal. Tá? Porque eu não posso não ter dinheiro e eu ter que ir buscar mais dinheiro hoje em dia. Esse para mim é o grande. É o famoso a bola de neve. É a velha bicicletinha. Se quebrar a corrente. Para! A gente já viu muito isso aqui, viu? A gente já viu muito aqui no nosso estado. Muita bicicleta que quebrou e de grandes empresas. A gente tem um caso, né, do grupo João Santos, por exemplo, uma Isso, empresa renomadíssima que era maior, foi maior, chegou a ser a maior empresa daqui, né? quebrou, né, velho? Quebrou. Quebrou. Eu lembro, eu até citei isso em outro episódio. João Carlos Paes Mendonça estava numa palestra dizendo que o quanto era difícil ser empreendedor no Brasil. E empreendedor que faz o correto, né? Ele fazia, acho que alguma apresentação sobre a história dele, que é uma história muito bonita, mas que retrata a dificuldade de empreender, da falta do dinheiro, da falta do planejamento, de suporte público, né? De políticas públicas, o engessamento do sistema, cobrança de impostos absurdos. E esse orçamento tá maior, tá? Do que já teve épocas assim que você tinha mais flexibilidade em algumas coisas. Hoje eu brinco que se você der um espirro, a Receita já sabe. Você não vai fugir, não. Esses sistemas informatizados são todas ferramentas de cruzamento de dados. E que tá errado? Não. Não tá errado, não. O que precisaria era ter um olhar mais focado ou o imposto voltasse para a população de alguma forma mais efetiva, ou que se reduzisse imposto de uma forma que a iniciativa privada pudesse dar mais chances. Você ter mais chances na iniciativa privada, quer seja para contratar mais gente, quer seja para você investir em mais coisas. Entendi. Nem está num, nem está no outro.
Qual o clichê que você vê muito aí que você poderia desmistificar para quem está começando, ou para quem é microempresário, está começando a empreender, ou aquele que já está ali 1 ano, 2 anos, mas está moendo, mas acha que é um problema? Você acha que o BPO vem como uma solução, por É, exemplo? eu acho que sim. Eu vou assim, é, muitas vezes o empreendedor ele tem medo, vergonha, falta de vontade de contratar uma pessoa para ajudar ele, segmento que seja. é, Ele tem a sensação que ele sabe de tudo. Assim, ele começou do nada, ele que montou aquele negócio, a- ele entende tudo, só que o mercado tá muito forte fora e gira. E hoje a velocidade das coisas é muito grande. Então eu brinco que você achava que estava sozinho até 30 segundos atrás. Hoje você tem a certeza que todo mundo já lhe conhece. Entendeu? O que você fazia diferente, então peça ajuda. É, assim, não tenha vergonha, não tenha medo. Muitas vezes tem medo de abrir número, e isso a gente sofre muito. Ah, porque você vai conhecer meus números, minha empresa, eu tenho uma estrutura que só eu sei fazer aquilo. Mentira, isso é ilusão. É um clichê mesmo. Peça ajuda externa. E aí, né, porque eu trabalho com isso, é assim, alguém, com certeza você vai achar alguém que vai poder lhe ajudar. Nem que seja fazendo alguns contrapontos. E muitas vezes o empreendedor ele precisa de um contraponto. Ele acha que sabe tudo, ele está ali sozinho, muitas vezes foca na operação e enterra a cabeça, não vê o mercado fora. É. Alguém de fora possa trazer ajuda para ele. Às vezes passa oportunidades. Você falou em dinheiro de banco. Existem operações de banco estruturadas que ele não vai ter acesso sozinho, mas que alguém pode trazer para ele e que pode ser um juro mais baixo, que ele pode dar o salto que ele precisa A também. alavancagem no negócio, Agora, né? para isso, ele tem que fazer conta. E ele talvez não saiba fazer essas A gente, contas. quando faz consultoria, sente muito essa dificuldade, e essa questão tanto do planejamento sucessório quanto do planejamento patrimonial, de você, ó, tá, mas qual é teu número aqui? É, não, Como é que tu chegou nesse número? Você, é, pronto. É, fica difícil até pra a gente, gente como ajudar. consultor, ajudar. É, Isso. mas veja, peça ajuda, não tenha vergonha. Não ache que você só você sabe. O mundo hoje é muito rápido e E muito que é dinâmico. só você que tá no problema, Isso. né? To- Igual ao José, tá o João, que Perfeito. apesar de estar a 200 quilômetros de você, mas está na mesma Muita questão. dificuldade, tem os Isso. mesmos. Eu vejo isso muita gente. Não, mas veja, eu montei esse negócio, só que eu entendo muito desse negócio. Se você não tiver um apoio externo, você vai ficar nesse negócio rodando a mesma roda. Às vezes, a- obviamente, eu brinco que muita gente diz que o consultor diz o que você já sabe. Ok, mas você não estava ouvindo. Mas É alguém que está lhe dizendo aquilo que você precisava ouvir. eu sempre digo que o óbvio precisa ser dito, É alguém que está lhe dizendo aquilo que você precisava ouvir. né? Então, isso é importante, esse padrão. Luciano, para a gente ir encaminhando aqui para as nossas conclusões, se você pudesse já dar um conselho para o Luciano de 30 anos atrás, o que é que você diria? Cara, graças a Deus, eu não posso me queixar das minhas opções feitas na vida, não. Sabe? E o conselho que eu digo é, veja, acredite nos seus sonhos, vá, mas tenha seus limites bem definidos na sua cabeça, para que você não ultrapasse ele de forma desnecessária. Não, que não possa fazer. A gente sabe, todo mundo já fez algumas besteiras na vida, mas limite. Então, eu não sou uma pessoa que fica olhando muito para trás, achando, pô, se eu fizesse isso diferente, não. Eu quero pegar aquela experiência ruim e jogar para frente. E agora, não, eu não vou fazer isso, porque aquela eu sei que pode não ter dado certo, eu vou tentar de uma forma diferente. Então, eu olho muito mais para frente do que para trás. Aí não é uma filosofia minha, não adianta, já foi Já foi feito. feito, já está Então, consolidado. e aquilo me traga alguma experiência positiva. Entendi. De tudo eu tento tirar alguma experiência positiva aí. Hoje o Luciano tem filhos? Tenho. Sou casado, fiz 30 anos de casado agora. Oh, coisa Tenho boa. 2 filhos, os dois são gêmeos com 29 anos. Já profissionais, isso talvez seja
das grandes satisfações que a gente possa As ter na vida. realizações nossas, né? Nossos Ter sonhos. filhos, já os dois trabalhando muito bem, já todos dois, cada um na sua área. Um é colega seu, advogado, o outro Coisa fez boa. a parte administrativa financeira, é diretor de uma SA de um porte grande já. E estão bem, graças a Deus. E feliz, muito feliz familiarmente. Graças a Deus não Coisa tenho. boa. Esse é um ponto que me deixou muito feliz. Foi a minha vida toda está. Eu tenho 38 anos com a mesma mulher, então isso ajuda É também. a É a sociedade. sociedade de casa. E o menino, até eu sei que você também mudou sua vida recentemente para virar um pouco mais atleta amador, né? Atleta amador. Eu brinco, eu corro, gosto de corrida de rua, faço algum tempo já. E hoje meus dois filhos fazem comigo. Então, até isso, acho que lhe dá aquela satisfação de você ver, pô, que legal, eles estão fazendo também. Eu vivo isso dos dois lados, porque eu comecei a fazer exercício Mais muito recente. incentivado pelo meu pai e pela minha mãe, e hoje minha corrida é com meu pai ou com minha mãe, a gente já se encontrou até, Já, né? né? E com Nas o meu ruas do de Recife. meio, e com o meu do meio, apesar de vai fazer 8 anos, mas gosta de ir, Pronto. quer ir para as corridas. Participa, B. Ó pai, eu queria camisa e tal, eu queria medalha. É, Então você estimular estimula isso, isso é é um bom ponto muito demais. positivo. Irmão, chegamos numa fase aí do pinga-fogo, do Ô, bate-pronto. coisa É boa. essas Vamos quatro lá. perguntinhas aí, rápidas. Se eu Ser puder, se eu feliz. pu- se eu puder responder rápido, eu respondo rápido. Mas responda de forma muito Não, tranquilo, tranquila não, aí. brincando. Irmão, ser feliz ou ter razão? Em casa, ser feliz. E aí, eu vou levar tanta lapada. Não vou nem falar. A razão está sempre com ela. É verdade, é verdade. Onde tem mulher, homem não manda. Eu digo isso lá em casa. Eu digo isso lá em Então, casa. eu sei que eu vou apanhar quando eu dizer mais um motivo. Mas, assim, no trabalho, eu acho que a razão é importante também. Você não pode abrir mão dos Suas convicções. suas convicções e suas razões. Então, pessoalmente, eu acho que eu abro mão de muita coisa para ser feliz. Eu não vou entrar em discussão desnecessária. Eu até brinco, porque eu sou mais. Eu sou muito estourado em algumas coisas, mas eu procuro não entrar em confusão. Então, veja, se isso não vai me trazer nenhum ganho, eu procuro não entrar. É o Agora no gasto de trabalho, energia agora no desnecessário. trabalho eu acho que a razão ela é muito importante para a gente. Eu não consigo cravar ser feliz ou ter razão. Eu acho que cada um em algum momento. O que é que você diria para o profissional que quer mudar de profissão hoje? Que quer sair de um CLT para empreender? Vá. Não bloqueie seu sonho, não. É, Vá. isso é Vá massa. com cuidado. Mas Vá, vá. vá, vá de forma planejada. Vá com apoio. Vá sabendo até o limite da onde pode ir. E se precisar dar 2 passos para trás, dá de novo. Agora, pô, você bloquear o sonho de alguém é complicado. É, essa semana passada, eu recebi um mentorado meu na minha casa. Chamei ele para almoçar, ele e a esposa. E ele tá nessa fase aí de sair de um concurso público para empreender. E aí a gente já trabalhando isso há uns 3, 4 meses. E assim, e aí? Cadê o pedido de demissão, né, de exoneração? Aí no domingo, ele me fez o seguinte questionamento: e as minhas contas? Aí eu disse assim: elas poderão se atrasar. Você poderá ficar inadimplente em algum momento. Mas até que ponto vale a pena adiar seu sonho? É, veja, é isso que eu digo. Vá. Agora, eu gosto de ir de uma forma estruturada. É feito relacionamento, você não Você não pode vai, se mergulhar. não vai começar no início sabendo É, como é que vai estar 30 anos depois. pois é, você tem que ir de forma comedida, mas você tem que sair dessa zona de conforto e experimentar o desconhecido. Eu O acho. desconhecido pode ser um céu azul lindo, maravilhoso, É com uma sol brilhante, turbulênciazinha, radiante. mas se Vai, você mas for sonho, se você conseguir se estruturar, você chega. e eu digo uma coisa mais, para todo mundo, em qualquer lugar onde você estiver, vai ter algum problema, vai ter uma resistência. Isso é a lei da física, a Normal. lei histórica. Para Normal. toda ação tem uma É reação. assim. Então você
quer ser promovido na sua função. Vai ter alguém que está ali resistindo à sua Para promoção. você dar um passo, você tem que abrir mão de alguma coisa. Pois é. Você tem que, aí são escolhas. Isso. Você tem que escolher. Não tem Ô, dúvida. Luciano, e para quem está na fase de transição, daquela pessoa que já saiu, e agora? O que é que eu faço para começar meu negócio? Por onde eu começo? Você acha que, claro, para quem quer abrir empresa, tem que buscar uma assessoria contábil, uma E eu lhe assessoria ajudo jurídica, jurídica? exatamente. Você tem que ter esse apoio. Não, veja, não vá para partir para um sonho solo sem ajuda. Me ajuda isso. Eu já disse, para mim, veja, hoje, no mundo atual, se você conseguir começar com ajuda, é bom. Se você, muitas vezes, você começa sem essa ajuda, não sem formalização, mas se é uma ajuda por questão até negócio, financeiro, tamanho, às vezes você não comporta. Mas fique com isso na cabeça para quando tiver uma folguinha, traga ajuda para você poder crescer estruturado. O que a gente vê muita empresa, começa, cresce. Quando você vai olhar para a cozinha, como a gente chama, Tá tudo bagunçado. não tem. E aí, isso para levar uma rasteira, vai aqui, volta ali. E para finalizar, o que é ser rico para você, meu irmão? Pô, eu não gosto de cravar um ponto só, até conceitual, mas eu acho que você não pode abrir mão do dinheiro. O ser rico é também ter dinheiro para fazer algumas coisas. Não é pecado. Não é de jeito nenhum. Eu acho que, inclusive, a cultura brasileira, ela é muito se você tem dinheiro, você está errado. Eu sou contra isso. Eu acho que ser rico é também ter dinheiro. Agora, ser rico, eu vou me usar como exemplo, é conseguir manter uma família estruturada, é você ver seus filhos crescendo, você ver sua empresa, de alguma forma, evoluindo, independente da questão do dinheiro que ela gera, mas sim de pessoas que estão vinculadas a você lá. Então, você tem uma estrutura hoje 50, 100, 200, 300 pessoas, 300 famílias que estão vinculadas de você. Então, isso é também ser rico. É ser rico na felicidade. Obviamente, a questão familiar, ela pesa muito para mim nisso. Então, agora, eu acho que o dinheiro também ajuda muito. Você não pode abrir mão disso, não. Eu acho que as pessoas têm que trabalhar e têm que pensar que pode ganhar, pode juntar dinheiro. Minha esposa diz que eu não gosto muito de gastar, eu culturalmente, pessoalmente também não, concordo com ela, mas obviamente a gente não pode discutir, então. Mas eu acho que é assim, você tem que ter a capacidade de juntar para um dia que você quiser fazer uma coisa, você puder fazer. Sim. Onde é que a gente encontra você e a GE Consult? Luciano, as redes sociais todas, Facebook, etc. O meu é Luciano Sherpak, tá? E da GE é a GE Consulting, tanto Instagram, Facebook, site www.age Consulting. Maravilha. E aí acha a gente fácil. E lá eu posso já perguntar, olha, como é que funciona a BPO? Pode. Você tem. Você tem no chat, a gente tem também o WhatsApp Business, que a gente atende também, central de atendimento. Então, estamos aí junto. Meu amigo, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer. Eu sempre digo que eu venho recebendo convidados extraordinários, cara. Porque a gente vem trabalhando vários temas que inclusive as pessoas observam, começam a ler. Hoje, inclusive, recebi uma pessoa na minha casa que aí eu tive duas surpresas. A primeira é que ele disse que toda noite ele bota podcast para assistir e toda noite ele dorme. Porque ele diz que é um conteúdo tão tranquilo que ele vai adormecendo, vai relaxando. E ele já estava, se não me falha a memória, o segundo ou o primeiro episódio já estava na quarta vez que ele tentava assistir. E sempre que ele assiste, ele vai sentindo que a conversa Tem gente que pode achar isso ruim, né? Pois é. Tem gente que pode achar isso ruim. Pois é. E aí é bom porque você cria um conteúdo tranquilo, você cria uma informação, uma capacitação para a pessoa. O ruim é que é pouco tempo, né? E aí faz com que essas pessoas possam nos procurar fora desse universo do YouTube. Então, meu amigo, muito obrigado. Eu que agradeço. Vou me despedir aí do pessoal. Muito obrigado a você. Maravilha. E mais uma vez, de novo e novamente, eu vou, em corpo presente, dizer muito obrigado pela receptividade do local.
eu tive uma dúvida muito grande. Eu já falei isso pessoalmente na época que eu fiz a migração de um local físico que eu tinha para o coworking, como a gente chama, né? O espaço compartilhado. E fui tão bem recebido que isso passou na transição muito tranquilo, além de ter ganho mais um amigo. Ô, meu irmão, muito obrigado. Muito obrigado, que assim seja sempre. Pessoal, a gente vai se despedindo do nosso quarto episódio. A gente agradece a audiência de vocês. Como eu já disse em outros episódios, já sinaliza o sininho lá, se inscreve para receber a notificação. Vocês podem achar o Luciano tanto no Instagram, Facebook, a GE Consult também. Segue lá o nosso Instagram e se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para estar recebendo. Tá bom? Até o próximo episódio. Um forte abraço. Valeu!